Antigamente, o atendimento nos serviços de urgência e emergência era por ordem de chegada, o que acabava gerando filas intermináveis, sem contar que muitos pacientes acabavam morrendo na fila aguardando atendimento. Diante disso, algumas instituições de saúde lançaram mão de uma estratégia. Ou melhor, nós adaptamos uma estratégia utilizada nos serviços militares, nas instituições militares, nós adaptamos para as nossas instituições civis, para as instituições de saúde. E qual foi a estratégia? Continue aqui comigo que eu vou te contar. Agora, roda a vinheta. Não vai rodar a vinheta não. Antes eu vou te pedir, se você gosta do nosso trabalho, se você acha que o nosso trabalho agrega algum valor ao seu trabalho, à sua vida acadêmica, se você é técnico de enfermagem, se você é enfermeiro, se você acredita, se você pensa que o nosso trabalho ele está sendo útil para você de alguma forma, clica aqui nesse botão vermelhinho e inscreva-se no nosso canal. Ainda não esqueça de curtir, vem aqui na mãozinho, o dedinho aqui e deixa um curtir, deixa um like aqui no vídeo. Agora roda a vinheta. Guerreiros e guerreiras da enfermagem, como vão vocês? Hoje nós vamos falar de classificação de risco e protocolo de Manchester. Como nós já estávamos falando daquela ordem de atendimento, quem chegou primeiro vai ser atendido, para resolver essa problemática da ordem de atendimento, o que foi feito? A estratégia foi a classificação de risco. Como que a gente define classificação de risco? Então, a classificação de risco ela é uma ferramenta utilizada para identificar e avaliar pacientes que necessitam de uma prioridade de atendimento de acordo com a sua situação clínica e com o seu potencial de risco. Risco de quê? De morte, risco de ter um agravante, risco de morte, risco de uma evolução com quadro, com prognóstico desfavorável. Só acrescentando uma coisa aqui para concurso, que é muito importante para concurso. A classificação, ela não exclui ninguém. Todos os que chegarem no hospital, eles devem ser atendidos. A classificação de risco é um instrumento de estratificação. Eu vou estratificar esse risco. E vamos lembrar lá do SUS, da questão da equidade. Quem precisa de ser atendido mais rápido, ele vai ser atendido mais rápido. Ele vai passar na frente do outro que possa esperar. E quem precisa de um atendimento que ele possa esperar, ele vai esperar. Então aqui nós vamos cumprir na classificação de risco um instrumento de equidade. Quem precisa de atendimento mais rápido, o paciente ele foi vítima de um capotamento, teve um TCE, e ele chega no momento no hospital e tem um paciente lá que chegou a 10 minutos, meia hora, e tem um paciente que chegou a 10 minutos por conta de uma dor de cabeça. Lógico que esse paciente do TCE, do capotamento, ele tem que passar primeiro, porque equidade. Ele naquele momento está precisando mais do que o outro da cefaleia. E o da cefaleia vai ser atendido? Sim, ele vai ser atendido. Então, nós vamos estratificar o risco. O risco do paciente da cefaleia é bem menor do que o risco do paciente do TCE que chegou vítima de um capotamento. Então, a ideia não é de excluir ninguém, a ideia é de inclusão e equidade. Guardem essas duas palavras para concursos no que se refere à classificação de risco, estratificação de risco, inclusão e equidade, ok? Então, qual é a função da classificação de risco? A função da classificação de risco é de priorizar o atendimento, de organizar o atendimento mediante a situação clínica e potencial de risco do paciente. E não mais por ordem de chegada, como acontecia anteriormente.
Quem vai fazer a classificação de risco? A classificação de risco pode ser feita por um médico ou por um enfermeiro. Geralmente, nas instituições de saúde, nós, os enfermeiros, fazemos a classificação de risco. A classificação de risco é uma atividade privativa do enfermeiro que seja treinado, que tenha o curso de classificação de risco. O técnico de enfermagem não pode realizar classificação de risco, mas ele pode auxiliar o enfermeiro? Sim, ele pode auxiliar o enfermeiro na identificação dos sinais e sintomas para esse paciente ser classificado. A classificação é baseada em protocolos, não se faz da cabeça de ninguém. A classificação é baseada em protocolos, esses protocolos que são adotados pelas instituições de saúde. Por quê? Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele exige, é a normativa do Ministério da Saúde, que os serviços de urgência e emergência adotem um protocolo de classificação de risco. Qual protocolo? Quem vai definir qual protocolo é a instituição de saúde. O Ministério da Saúde, ele não define qual protocolo para a instituição. Ele só normatiza, ele só exige que tenha um protocolo. Quem vai definir qual é a instituição de saúde. E quais são esses protocolos? O protocolo canadense, o protocolo americano, o protocolo australiano e o protocolo inglês, ou também chamado protocolo de Manchester, que é o que nós mais utilizamos no Brasil. Nós vamos focar mais no protocolo de Manchester. Por quê? Porque além de ser o protocolo que nós mais usamos, é um dos protocolos mais difundidos no mundo inteiro. E aqui no Brasil, 16 estados utilizam o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester, ele recebeu esse nome por quê? Porque ele surgiu pela primeira vez na cidade de Manchester, em 1994. E ele foi adotado, ele foi adaptado para o Brasil em 2008. Aonde? Em Minas Gerais. Olha, eu sou mineira. Em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. O protocolo de Manchester, ele permite que os atendimentos sejam realizados de forma mais eficiente, de forma mais otimizada. Porque em se tratando de saúde, o tempo representa a diferença entre salvar uma vida e perder um paciente. Então, o protocolo de Manchester, ele é baseado em evidências científicas que vão, através de sinais e sintomas, representar a gravidade de um paciente. Esses sinais e sintomas em Manchester são chamados de discriminadores. Então, sinais e sintomas no protocolo de Manchester nós chamamos de discriminadores. Sinais e sintomas são discriminadores. Sinais e sintomas são discriminadores. Então, é a partir desses discriminadores, desses sinais e sintomas, que nós vamos classificar o paciente como se ele precisa de um atendimento mais rápido, se ele pode esperar um pouco mais, ou se ele pode esperar muito tempo. Então, nós vamos classificar o paciente em emergente, muito urgente, pouco urgente e não urgente. Então, nós vamos começar a partir dos discriminadores. Então, a partir dos discriminadores, dos sinais e sintomas, nós vamos ter 5 categorias, onde nós vamos poder classificar o paciente. Então, nós vamos ter emergente, esse paciente vai ser classificado como emergente ou muito urgente, urgente, pouco urgente e não urgente. Então, eu tenho essas 5 categorias no protocolo de Manchester. Para concurso, vocês vão ver que se o concurso falar em classificação de risco adotada pelo Ministério da Saúde, não são 5 categorias, mas isso vai ser matéria para um outro vídeo. Então, qual vai ser a logística de atendimento? O paciente vai chegar ao hospital, ele vai ter a classificação de risco, ele vai reclamar de um problema. Qual o problema? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de barriga. Ah, eu tô vomitando muito. Esse problema é chamado de queixa principal. Esse problema que o paciente está trazendo chama-se queixa principal. Só que é importante que nós também estratifiquemos essa queixa. Por exemplo, o paciente chega até a classificação e fala: olha, eu estou com muita dor no peito. O peito está doendo demais. E o meu dedo do pé também está doendo. E eu tô com dor de cabeça. E eu tô com uma garganta irritada.
São vários problemas? São várias queixas? O que você vai colocar? Dor de garganta? Dor de cabeça? Não, a queixa principal. Nesse caso, qual foi a queixa principal? Diante de tanta doença cardiovascular, de tanta emergência cardiológica, o enfermeiro tem que se atentar para quê? Dor no peito. Pode ser um sinal de infarto agudo do miocárdio. E uma dor de cabeça? Não, então, e uma dor de garganta? Isso não é prioritário. Nesse caso, a queixa principal, o que é mais prioritário, o que é mais preocupante é a dor no peito desse paciente. Então, a queixa principal é dor no peito ou dor torácica. Beleza?